Prepara o coração, então, para esse nosso momento de formação. A cada dia, na novena da Pompeia, nós temos esses instantes breves, onde a gente mergulha na palavra de Deus, onde a gente mergulha naquilo que o Senhor fala ao nosso coração. E Ele vai nos dando graças de transformação, hoje transformando queda em lição. Qual é a lição que a gente aprende? Qual é a lição que a gente olha para o Senhor e Ele está nos ensinando? Eu vou mais uma vez dizer essa frase de Santa Teresa de Jesus, que o Papa João Paulo II gostava de repetir muitas vezes. Santo não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta após ter caído, de mãos dadas com o Senhor. É claro que a gente se levanta. Então, é aquele que se levanta. E eu queria apresentar logo no início da nossa live a grande figura de Santo Agostinho. Santo Agostinho não é um santo que nunca caiu, pelo contrário, ele teve quedas profundas na sua vida, mas a queda não marcou aquilo que ia ser a vida dele. A queda não marcou, mas a queda foi como que um trampolim para ele subir ainda mais alto e se tornar um dos maiores doutores da igreja, um homem que tem tanta influência que mesmo pessoas que não têm fé leem Santo Agostinho por causa da contribuição que ele deu para o pensamento da humanidade. Imagina só, um homem que estava numa queda, e não era pouca queda, não é? Ele vivia na idolatria, afastado da verdadeira fé, vivia em pecados de fornicação, vivia em outros pecados graves, e ele afastado de Deus, uma queda grande, e conseguiu se erguer graças às orações da sua mãe. Hoje eu recebi uma mensagem de um dos nossos guerreiros que está em Roma. E lá em Roma, hoje, ele foi visitar a igreja de Santo Agostinho. E estava lá, ele não sabia, falou que descobriu lá o túmulo de Santa Mônica. Eu disse, sim, fica aí, na igreja de Santo Agostinho. Ele falou, uma igreja linda. E eu vi nisso um sinal para isso que a gente está falando hoje, transformando uma queda em uma lição. Santo Agostinho viveu uma vida de profundo pecado. Depois da sua conversão, claro que ele teve quedas, mas não teve quedas tremendas. Santo Agostinho foi assim. Só que quando a gente lembra do grande São Pedro, a gente lembra que ele não só teve uma vida de virtude, mas ele era o escolhido por Deus para ser o primeiro Papa. Ele estava lá diante do Senhor, quantas vezes ele acompanhou o Senhor nas suas missões, ele que tinha sido escolhido para estar na transfiguração, ele que tinha sido escolhido para ir lá na casa da filha do Jairo, ele era chamado pelo Senhor para os momentos mais especiais com Tiago e João, era ele o escolhido e ele foi escolhido para ser o primeiro, mas não para por aí, ele foi aquele que Jesus convidou para estar lá no Monte das Oliveiras, para estar compartilhando da sua dor. E o que aconteceu com aquele São Pedro? Pois é, São Pedro acabou traindo o Mestre, negando o Senhor, dizendo, não conheço, e lançando várias palavras para aqueles que perguntavam. Naquela hora o galo cantou. Pedro, se a gente pode dizer, não teve uma queda, ele levou um grande tombo. Foi algo muito grande na vida de São Pedro. Mas essa queda não serviu para poder destruir a força de Pedro, porque naquela hora ele aprendeu uma lição. E é isso que a gente vai falar hoje. Nas quedas, a gente aprende uma lição. Tem uma frase que muitas vezes já me disseram, eu não descobri quem é o autor. Errar é humano, perseverar no erro é diabólico. Então, quando nós erramos, quando nós temos uma queda, faz parte da nossa humanidade. A gente luta para que ela não aconteça sem cessar. Aconteceu uma queda, eu me levanto. Eu não posso perseverar no erro. Porque perseverar no erro é a ação do inimigo que quer manter a gente acorrentado por meio dos nossos pecados. Porque aquele que peca e insiste no pecado, o inimigo tem total controle. Então, se aconteceu uma queda, com você ou com outra pessoa, fala com essa pessoa, fala com você mesmo. Ei, presta atenção, não fica parado aí, mas se levanta logo com o auxílio do Senhor.
Se levanta logo, olha, o Senhor está querendo levantar aqueles, está querendo dar uma lição para que a gente não caia do mesmo jeito, para que a gente não leve a mesma queda. Eu vou partilhar com vocês o que aconteceu comigo, que foi uma verdadeira queda, não é? Eu estava, há um tempo atrás, eu já partilhei com vocês, eu sou muito desastrado, não é? De vez em quando acontece alguma coisa assim, e esses dias a gente precisava pegar uns cocos para tomar água de coco, e lá na casa dos irmãos tem alguns coqueiros mais baixos, mas tem um coqueiro muito alto. E eu coloquei a escada lá, e estava bem alto, e o coqueiro é fino. E então eu subia na escada, e ao subir na escada, o coqueiro estava ventando muito, ele ficava balançando, e a escada balançando um pouquinho, não é? Depois vem andando o nosso querido irmão João da Cruz, vem andando ao meu lado, ele olhou para mim e falou aquela frase lapidar: não tentarás o Senhor teu Deus, não é? E aí eu vi, não, irmão João da Cruz, está seguro? Ele disse, não está, e o Senhor é desastrado. E aí logo eu desci, peguei os cocos que eu tinha que pegar e desci dando graças a Deus que não tinha acontecido nada. Pouco tempo depois, eu fui gravar uns vídeos aqui para o nosso canal do Instagram, para o nosso perfil do Instagram. Fui gravar uns vídeos e fui subir num cajueiro. Só que eu lembrei da frase do irmão João da Cruz e não dei ouvidos. Lembrei da frase, ele dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, com aquele jeito característico do nosso irmão João da Cruz. Falou comigo e eu não dei ouvidos. Resultado, subi no coqueiro, isso faz uns 2 ou 3 anos, não é, irmão Gabriel Maria? Subi no coqueiro, não, subi no cajueiro, me desequilibrei, caí por cima de uma tampa de cimento que tinha lá, do lado do cajueiro, quebrei 2 costelas, porque não dei ouvidos. Então eu caí, primeiro, eu quase caí, meu anjo da guarda, só que eu não dei ouvidos àquela frase do irmão João da Cruz do coqueiro, e quando foi no cajueiro, caí. Mas aprendi a lição. Não subo mais em árvore sem proteção nenhuma, é só com cuidado agora. Eu olho para uma árvore, me dá vontade de subir, que eu subia muito, às vezes eu sou meio desajeitado com os hábitos, não é? E aí eu falo, não vou subir, porque ecoa nos meus ouvidos a frase do irmão João da Cruz, e as costelas eu fico lembrando dela aqui, não quero rompê-las de novo, não é? E a gente tem que aprender com as nossas quedas. Eu falei de uma queda física mesmo, mas esse recado do dia de hoje é sobretudo para uma queda que acontece por meio de algum pecado ou por meio de alguma coisa errada que a gente faz, que magoa outra pessoa. Então, aprender com as quedas, tomar uma lição para a gente não perseverar nesse erro. Lembra da frase? Anota ela: errar é humano, perseverar no erro é diabólico. Não sei de quem é a frase, mas eu gosto muito dessa frase. Então, não vamos ser marionetes do inimigo de Deus que quer fazer com que a gente permaneça caindo nos mesmos erros. Não, parei por aqui e pronto, agora eu não vou mais brincar com fogo. Se eu fui brincar com fogo e me queimei, da próxima vez eu não vou brincar com fogo. Se você tem alguma coisa que te é ocasião de pecado, se você, por exemplo, tem o vício do jogo e sabe que se for na casa do seu amigo, ele vai te chamar para jogar e aquele jogo é a valer e você pode perder dinheiro, então você não vai na casa do seu amigo no horário onde ele joga. Se ele é seu amigo mesmo, você marca um dia para ele vir na sua casa e você não aceita o jogo ou faça algo diferente, mas muda. Aprenda a lição para não pecar e não cair em pecado. Outra coisa que eu anotei aqui é uma frase que o nosso querido Padre Marlon Múcio recolheu para o dia de hoje. Porque a gente está aqui não é somente para poder escapar do inferno. Como assim, irmão? Explica isso. Porque muita gente diz assim, irmão, se pelo menos eu for lá para o fundo do purgatório e ficar até o fim dos tempos, eu estou bem porque eu vou estar salvo e depois eu vou para o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, o purgatório não é um lugar bom de se ir, não. Muitos santos que tiveram experiência de visitar o purgatório dizem que o sofrimento do purgatório é muitas vezes semelhante ao sofrimento do inferno, é claro, mas com a certeza de que se está salvo, mas o sofrimento é um sofrimento tremendo e esse sofrimento é um sofrimento intenso. Tem aquele frade, amigo do Padre Pio, que ele tinha tido uma experiência de quase morte, viu
como era o purgatório, como ele ficava lá, e aí ele aceitou voltar para a terra e sofreu mais 40 anos para não passar 2 horas no purgatório. Ele esperou 40 anos aqui com os maiores sofrimentos, só para não ter aquele sofrimento que ele viu que seria o dele no purgatório. E às vezes a gente faz assim, achando que está tudo tranquilo. Pelotão da Pompeia, a nossa meta é a santidade. A gente deve ser santo e a gente deve aspirar à santidade. Não ficar lá, se eu me salvar, ficar lá no fundo do purgatório, está de bom tamanho. Não, é muito sofrimento no purgatório e a gente deve querer ir para o céu direto. Imagina aquele ônibus que para, quando você vai de um lugar para o outro, sobe gente, desce gente, sobe sacola, desce sacola. Vou contar uma última história que acontecia quando eu era criança. Não é? Muitas vezes eu pegava o ônibus que ia de Lagoa da Prata para Luz, são 2 cidades lá de Minas Gerais, onde moravam meus avós, para descer ali na fazenda do meu pai, que fica no meio do caminho entre as 2 cidades. E era um ônibus muito divertido, porque levavam animais lá em cima, subia, descia gente, todo mundo se cumprimentava, e era um ônibus que quase não chegava. De carro era uma viagem que se gastava 20 minutos, 25 minutos, e no ônibus a gente gastava 1h10 nessa brincadeira de sobe gente, desce gente, anda devagar. Ainda não tinha asfalto nessa época, era muita poeira, e a gente ia. Como era melhor quando a gente ia com o nosso avô de carro e no instante chegava. Claro que a gente tem que preferir isso. Então, ir direto para o céu é a nossa meta. Olha o que diz o Papa Bento XVI. Uma vida santa não é fruto principalmente do nosso esforço, das nossas ações, porque é Deus, aquele que é 3 vezes santo, que nos faz santos. É a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. É a mesma vida de Cristo. Então, é Deus quem nos faz santos. É Deus quem nos ergue, é Deus quem nos levanta. E aí ele fala, é a mesma vida de Cristo ressuscitado que nos é comunicada e nos transforma. Então, é a vida de Cristo ressuscitado em nós.